Olá, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Mantena. Estamos aqui hoje para caminhar com mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Você bem sabe que nós estamos adotando em nossa igreja a revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Foi muito bem preparada para abençoar a nossa história neste período em que eu e você temos o privilégio de crescer na educação cristã. Nós vamos estudar hoje a lição de número 20, que está registrada na sua revista entre as páginas 95 e 98. O tema da lição de hoje é a liderança como necessidade da igreja. Eu queria fazer algumas observações importantes a respeito desta lição. Ela traz alguns ensinamentos importantíssimos que têm conexão direta com a lição que nós estudamos na semana passada e nas lições anteriores, para dizer a verdade. Esta lição, ela trata da defesa que Estevão fez no seu discurso no Sinédrio, quando ele estava literalmente defendendo a sua fé em Cristo Jesus. Uma palavra importante que não pode sair da nossa mente é a palavra grega apologetikos. Esta palavra, apologetikos, significa aquilo que eu defendo na minha crença, na minha fé. Então, a palavra é traduzida, não é, de maneira transliterada, a palavra apologética, que significa a defesa da fé. E era exatamente isso que Estevão estava fazendo. Um bom líder na igreja cristã precisa defender a sua fé. Aliás, a Bíblia fala sobre isso, quando declara que eu e você somos responsáveis por responder ao mundo a razão da nossa fé, isto é, a razão daquilo que cremos, daquilo que está no nosso coração a respeito do que Cristo fez por nós. E era exatamente isso que Estevão estava fazendo. Interessante que ele se utiliza de passagens do Velho Testamento, como você bem sabe, e ele, no seu discurso, apresenta a figura de Moisés como uma figura emblemática, como um líder da história do povo de Israel. E é interessante porque ele estava sendo acusado de desrespeitar, de violar a lei de Moisés. E ele prova no seu discurso que, pelo contrário, ele admirava a figura de Moisés e ele acreditava em Moisés como um líder proeminente do povo de Deus. Eu quero inclusive ler esta passagem que servirá de base para a nossa lição. Eu quero ler o livro de Atos, no capítulo 7, a partir do versículo 20, e eu lerei até o versículo de número 22. Acompanhe comigo o que a palavra do nosso Deus nos diz. Naquela época, nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus, e foi criado durante 3 meses na casa de seu pai. Depois de ter sido deixado, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu filho. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. O que Estevão estava ensinando nesta passagem é que a história de Moisés fazia parte do plano de Deus. Um plano que tinha o propósito de libertar o povo da escravidão do Egito. Você provavelmente conhece muito bem a história do povo sendo liberto do Egito. A Bíblia diz que 430 anos haviam se passado. Eu estou falando desde o tempo em que José chegou ao Egito e trouxe os filhos de Jacó consigo, até o período em que Moisés lidera este povo na saída, no êxodo, rumo à terra prometida, a terra de Canaã. 430 anos ao todo. Os primeiros anos foram anos abençoadíssimos. José estava no governo do Egito. Mas, passados alguns anos, a Bíblia diz que Faraó, que havia constituído José como governador, morreu, o próprio José morreu, e outros governantes, outros líderes egípcios vieram e não fizeram caso do que José havia realizado no governo do Egito. E isso teve a propriedade de subjugar o povo de Israel à escravidão. E centenas de anos se passaram e o povo foi literalmente penalizado, subjugado na escravidão. A Bíblia também diz que Moisés nasce num contexto de perseguição. Interessante que, lendo esta passagem a grosso modo, podemos ter a impressão de que, infelizmente, Moisés foi deixado abandonado à própria sorte. Não é bem assim. Moisés nasce num contexto de perseguição. A Bíblia diz que Faraó estava preocupado com o crescimento demográfico do povo de Israel, o que metia medo, porque na medida que esse povo se tornava mais numeroso, evidentemente se transformava na concepção de Faraó uma verdadeira ameaça para o Egito. Então, este resolveu
trabalhar com uma sentença de morte para os recém-nascidos, os meninos recém-nascidos em especial. As parteiras foram incumbidas desta programação que tinha a perversidade da morte em sua agenda. E a Bíblia diz que estas parteiras temiam a Deus por demais para matar esses meninos. E elas poupavam a vida desses meninos. E Moisés nasce nesse contexto. Faraó chega a questioná-las, dizendo: eu não ordenei, eu não decretei que os meninos fossem mortos. Mas a Bíblia diz que elas respondem categoricamente: olha, infelizmente as mulheres hebreias são muito fortes e quando nós chegamos para o parto, elas já deram à luz e nós não estamos tendo tempo de cumprir a sua ordem. E Moisés nasce nesse contexto, foi escondido dentro da sua casa, é o que esse texto diz, e tantos outros, em especial lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, lá no livro de Êxodo em especial, e a Bíblia diz que Moisés foi escondido por 3 meses dentro de casa, por sua mãe Joquebede e seu pai Anrão. Mas houve um momento em que se tornou inviável manter Moisés dentro de casa, escondido. E a Bíblia diz que Joquebede, de maneira perspicaz, resolveu armar um plano para proteger a vida do seu filho. E ela preparou um cesto e impermeabilizou este cesto, colocou este menino lá dentro e colocou no rio. E deixou Miriam, que estava já grandinha a esta época, uma irmã de Moisés, do lado de fora, vigiando aquele cesto que tinha o irmão dentro. Esse cesto estava preso no carriçal, que eram exatamente plantas que ficavam ali na beirada do rio Nilo. Por que Joquebede planejou assim? Porque a filha de Faraó regularmente ia ao rio Nilo tomar banho. E a Bíblia diz que ela, ao entrar ali, percebeu aquele menino dentro do cesto e tomou-o como seu. E a Bíblia diz que o adotou como filho, embora não fosse biológico, ele era filho do coração da filha de Faraó. E este menino foi adotado e se transformou num príncipe egípcio, embora de origem hebreia, e viveu dentro do palácio por 40 anos. Mas ele resolveu sair do palácio e procurar as suas raízes. E a Bíblia diz que no afã de buscar as suas raízes, ele tenta se reencontrar com o seu povo. E acaba matando um homem e se torna ameaçado por conta desse assassinato na defesa de um irmão, de um hebreu. E ele foi obrigado a fugir daquela terra. Ele foi para uma terra distante, a terra de Midian. E é interessante porque Estevão está contando toda essa história no Sinédrio para mostrar ao povo que desde o início Deus tinha um plano e ele usava pessoas que tinham capacidade, poder para pregar a sua palavra e reunir o povo em torno do plano de salvação, de restauração e de intimidade com ele. E é aí que entra a igreja do Senhor Jesus. E Estevão estava tentando fazer aqueles homens entenderem que era nisso que ele cria. Porque a pessoa de Jesus Cristo veio exatamente para cumprir esta missão. Nos fazer entender que nós precisamos servir a Jesus, servir a Deus. E nele nós somos mais do que vencedores. É interessante que esse texto nos mostra que eu e você precisamos categoricamente assumir um papel de liderança nesta sociedade. A igreja não pode ser simplesmente uma mera coadjuvante neste processo social que integra a sociedade contemporânea. Nós precisamos ter um papel de relevância. Isso passa não apenas pelo pastor, pelo ministro de música, pela ministra de educação religiosa ou pelos diáconos, mas passa por toda a igreja. Afinal de contas, como nós já bem sabemos, e é o que a Bíblia nos ensina, nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. Cada um de nós deve ser responsável por liderar a pregação da palavra neste mundo contemporâneo. E eu e você não podemos nos omitir. Precisamos fazer da apologética, que é a palavra grega apologéticos, a defesa da nossa fé. Isto é, precisamos fazer disso a palavra de ordem de nossa existência. E aí, nós chegamos ao primeiro tópico desta lição. E o autor nos chama a atenção para a liderança orientada por Deus. Para que eu e você cumpramos esta responsabilidade, nós precisaremos passar pela orientação de Deus. Isso é o direcionamento do Senhor. Moisés, como eu disse há pouco, foi obrigado a fugir para uma terra distante. A fim de salvar a sua vida, salvar a sua pele, ele vai para a terra de Midian.
E lá ele encontra um sacerdote, que era também um pastor de ovelhas, um homem chamado Jetro. Ele se encanta pela filha de Jetro, se casa com ela, a esposa passa a ser companheira dele, uma mulher chamada Zípora. E a Bíblia diz que ali Moisés passa mais 40 anos sendo treinado, sendo abençoado. Moisés viveu longe do seu povo, é bem verdade, mas estava cada vez mais próximo de Deus. E naquele tempo ele tinha a oportunidade de ser treinado pelo próprio Senhor, de construir com ele uma relação de alta intimidade. Eu e você precisamos entender que a liderança que eu e você podemos e devemos exercer nesse mundo contemporâneo passa pelo treinamento direto do próprio Deus. Se você me perguntar, o senhor acha que Moisés queria ter fugido do Egito? Eu acho que não. Se você me perguntar, o senhor acha que Moisés admitia este caminho como um caminho lógico? Eu também acho que não. Mas nos planos de Deus, Moisés precisava ser treinado e ele precisava passar por uma série de circunstâncias nas quais Deus iria literalmente moldá-lo, iria tratá-lo de tal forma que ele iria construir uma trajetória de uma relação íntima com o próprio Deus. É bom inclusive lembrar que o chamado de Moisés para voltar ao Egito e libertar o povo acontece do meio de uma sarça. A Bíblia diz que esta sarça, que é uma árvore grande, ela não se consumia. E a Bíblia diz que o fogo representava a presença do próprio Deus. E é interessante que Deus, inclusive, chama Moisés a uma mudança de comportamento. Ele diz assim, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A palavra hebraica, yar, significa limpo, terra limpa, terra santa, separada. Eu e você precisamos ter o entendimento de que para tratar com Deus e alcançar a dimensão da liderança que Deus espera que eu e você tenhamos, nós precisamos nos separar deste mundo e nos aproximar cada vez mais desse Deus. Se eu e você entendermos isso, nós vamos ser treinados, capacitados pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, não era o que acontecia com aquela liderança judaica. A liderança, a mesma liderança que estava interrogando e que posteriormente iria condenar Estevão ao apedrejamento. Esta liderança havia se distanciado muito de Deus e Estevão estava dizendo que Moisés era exatamente o contrário. E o exemplo que ele usa é Moisés, nós já estamos vendo isso desde o início da lição, e ele diz, Moisés, ele fez o caminho inverso do que vocês estão fazendo. Moisés se aproximou de Deus, vocês estão se afastando desse Deus. Quero fazer uma pergunta a você. Que é a liderança de Deus nesse tempo para proclamar o Evangelho. Você mesmo que não sabe ler, mesmo você que não sabe orar em público, você é chamado neste dia para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Não importa qual seja a sua capacidade. Eu tenho aprendido que Deus capacita os chamados, então você não precisa se preocupar em ter competência. Você precisa se preocupar em se submeter à autoridade de Deus, para que Ele oriente os seus passos, para que Ele coloque as palavras na sua boca. A pergunta que eu quero fazer é muito simples. Você tem se permitido experimentar a orientação de Deus em sua caminhada? Ou você tem feito as coisas conforme a lei do seu coração? Estevão estava condenando com suas palavras aqueles homens, dizendo, olha, vocês estão se equivocando, porque vocês estão seguindo a lei do seu coração, a dureza do seu coração. Deus espera que nós sigamos o princípio do coração espiritual do Senhor. Lembre-se disso. E assim vamos alcançar a condição de proclamar o Evangelho, de liderar esse esforço evangelístico à nossa sociedade, especialmente nesse tempo de pandemia. Aí chegamos ao segundo e último tópico desta lição, que nos diz a difícil missão de liderar. Interessante que no discurso de Estevão, ele apresenta um problema enfrentado por Moisés, que era um problema recorrente no judaísmo, a resistência. Interessante que o discurso que Moisés faz ao chegar no Egito é um discurso que tem a propriedade de autenticar a sua autoridade. Foi preciso que ele apresentasse sinais ao povo, e ele já sabia disso. Tanto que ele pergunta ao Senhor lá na sarça, Senhor, espera aí, eu vou chegar lá e eles vão dizer que eu estou ali enviado por quem?
E a resposta de Deus foi: diga que eu sou te enviou. Aí ele pergunta: mas eles vão pedir um sinal? O senhor tem algum para me dar? E a Bíblia diz que Deus entrega sinais poderosíssimos a Moisés. E ele chega no Egito com a autenticação do Espírito de Deus na sua vida. Mas isso não mudou a resistência do povo. Aliás, foram 40 anos no deserto em direção à terra de Canaã. E durante esses 40 anos, é bom que se diga, o povo estava cada vez mais duro. O povo tinha acabado de ver um sinal da parte de Deus e este povo endurecia o coração mais uma vez. Este povo é como o autor destaca, e isso está na Bíblia, é uma expressão bíblica, era um povo de dura cerviz, um povo difícil, complicado, arrogante, baseado sempre na lei do seu coração. E a Bíblia diz que Estevão está tentando, com o seu discurso, na defesa da sua fé, declarar àqueles homens o seguinte: olha, vocês fazem o mesmo em relação a Jesus. Vocês continuam resistindo aos planos de libertação de Deus. Naquele tempo, os planos de Deus passaram por 10 pragas. Naquele tempo, os planos de Deus passaram por vários sinais ao longo do deserto. O mar aberto, o mar vermelho que foi aberto, a água que jorrou da fonte, águas amargas que se tornaram potáveis, enfim, o maná que desceu dos céus. Foram vários sinais que tinham a ver com o plano de Deus e mesmo assim o povo resistia. E vocês fazem o mesmo em relação a Jesus, porque vocês resistem à pessoa de Jesus Cristo, mesmo depois de muitos sinais. Jesus passou por aqui, ele curou, ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele transformou água em vinho. Jesus fez extraordinários sinais e vocês permanecem resistindo à pessoa de Cristo, exatamente como aquele povo faz. E é por isso que o autor da lição aponta a dificuldade de liderar. Mas eu e você precisamos ter em mente uma questão. Nós, a despeito de toda essa dificuldade, precisamos saber que é nosso compromisso fazer a obra de Deus. Aprenda uma coisa que eu aprendi há muito tempo. O meu e o seu compromisso não passam por convencer ninguém. O meu e o seu compromisso passam por obedecer a Deus. Quem convence o outro do pecado, do seu erro, é o Espírito Santo. Se não houver abertura no coração do outro, não haverá conversão, não haverá mudança. Como não houve na vida daqueles que compunham o Sinédrio e que, por sua vez, lideravam o judaísmo naquele tempo. Se eu e você entendermos isso, nós vamos fazer a obra de Deus como Ele espera que eu e você façamos. Veja o que Ele estabelece como link, como conexão em Atos capítulo 7, mais especificamente no versículo 37, com o livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 15 a 19. Olha o que ele diz aqui: o Deus eterno suscitará de entre vós um profeta, a ele ouvireis. Será que nós temos ouvido a voz de Deus? O povo não ouvia no Egito, o povo não ouvia no deserto, e o povo não ouvia em Jerusalém nos tempos da igreja primitiva dentro do Sinédrio. A pergunta, trazendo-a para os dias contemporâneos, é: será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Será que nós estamos entendendo o chamado de Deus? Será que nós estamos nos submetendo à orientação, à direção de Deus para liderar a igreja, para liderar a proclamação do Evangelho, como Deus espera que façamos? A igreja não é minha, a igreja não é sua. A igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Nós fazemos parte de um plano divino. Eu e você somos privilegiados, nós somos convidados por Deus para fazer parte deste plano, para integrar esta equipe que tem o esforço e o compromisso de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Não perca isso de vista. E assim, eu e você faremos o que Deus espera que eu e você façamos neste mundo. Eu queria fazer alguns destaques aqui rápidos que estão na lição. Primeiro deles, um chamado, agora não mais restrito a um homem, diz o autor, mas extensivo a todos que quiserem se constituir a igreja do Senhor. Esse chamado passa por esse propósito. Além disso, esse chamado é um chamado para integrar o corpo de Cristo. Como eu disse, um privilégio. Esse chamado, ele é para ser dominado pelo Espírito Santo, como eu também acabei de afirmar. Ele é um chamado
para nos livrar do reino da escravidão. No nosso caso, da escravidão do pecado, dos vícios, do erro, da autossuficiência, do legalismo. Esse chamado é para uma comunidade de paz, uma comunidade transformada pelo Espírito de Deus. Enfim, é um chamado para o aperfeiçoamento e para o serviço do Evangelho de Jesus Cristo. Cada crente sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Entendeu isso? Se você entendeu isso, você entende o que significa fazer parte de uma igreja que lidera a proclamação do Evangelho. Esta igreja não está preocupada com picuinhas, esta igreja não está preocupada com o legalismo, esta igreja não está preocupada com aquilo que não é importante. Esta igreja se preocupa com almas, com vidas e o faz sempre comprometida com a mensagem de Cristo, a mensagem da paz. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha aprendido com a nossa lição, como eu aprendi, como eu cresci. E espero que, a exemplo de Estevão, eu e você sejamos uma igreja apologética, ou seja, uma igreja que defende a fé. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.